Como se preparar para provas de português em concursos públicos? Estratégias eficazes. As provas de português em concursos públicos são frequentemente desafiadoras e abrangem uma variedade de conteúdos, desde gramática e interpretação de texto até redação. Dominar a língua portuguesa é essencial não apenas para o sucesso nas provas, mas também para a carreira no setor público, já que a comunicação eficaz é uma habilidade indispensável para o bom desempenho profissional. A seguir, discutiremos algumas estratégias essenciais para se preparar adequadamente e aumentar as chances de sucesso nessas avaliações. Um dos primeiros passos na preparação para as provas de português é o estudo da gramática normativa. A gramática normativa refere-se ao conjunto de regras que orientam o uso correto da língua em sua forma escrita e falada. Para os concursos públicos, é fundamental dominar tópicos como concordância verbal e nominal, regência, colocação pronominal e a utilização correta dos tempos verbais. As questões de gramática geralmente exigem que o candidato tenha um conhecimento profundo das regras e saiba aplicá-las de maneira precisa em contextos variados. A interpretação de texto é outro aspecto crucial das provas de português. Ela avalia a capacidade do candidato de compreender e analisar informações contidas em textos de diferentes gêneros e estilos. As questões de interpretação geralmente não dependem apenas do conhecimento gramatical, mas também da habilidade de extrair sentido das entrelinhas, identificar o tema central e entender as nuances da linguagem. Para se destacar, é importante praticar regularmente com textos literários, jornalísticos e acadêmicos, desenvolvendo a habilidade de leitura crítica. As provas também costumam exigir a análise de figuras de linguagem, que são ferramentas estilísticas utilizadas para criar efeito, ênfase ou expressividade no texto. Metáforas, metonímias, hipérboles e ironias são exemplos comuns de figuras que podem ser abordadas nas questões. Compreender o uso dessas figuras não só facilita a interpretação dos textos, mas também ajuda o candidato a identificar intencionalidades por trás das escolhas linguísticas do autor. A redação é um dos momentos mais decisivos em muitas provas de concursos. Normalmente, espera-se que o candidato produza um texto dissertativo ou argumentativo, no qual deve apresentar uma tese e desenvolvê-la com argumentos coerentes e bem fundamentados. Para isso, é essencial que o candidato saiba organizar suas ideias de forma clara, respeitando a estrutura do texto, que deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão. A prática constante de redação sobre temas diversos é uma maneira eficaz de desenvolver essa habilidade e de garantir uma boa nota. Outro ponto importante para o sucesso nas provas de português é a revisão das regras ortográficas e de acentuação. Embora o novo acordo ortográfico tenha sido implementado há alguns anos, ainda é comum que candidatos cometam erros relacionados a ele. Dominar as novas regras e saber aplicá-las corretamente pode evitar perda de pontos em questões simples. Além disso, a atenção à ortografia é essencial tanto nas questões objetivas quanto na redação, onde deslizes ortográficos podem comprometer a clareza do texto. As questões de sintaxe também são recorrentes nas provas de português. Esse campo da gramática estuda a função das palavras e expressões dentro das orações. O candidato precisa estar familiarizado com a classificação das orações, a análise sintática dos termos da oração e a estruturação dos períodos compostos. Questões desse tipo geralmente exigem que o candidato identifique sujeitos, predicados, objetos diretos e indiretos, além de adjuntos adnominais e adverbiais, entre outros elementos. Outro aspecto que merece atenção são as relações semânticas entre palavras e expressões, como sinonímia, antonímia, hiperonímia e hiponímia. Esses conceitos ajudam a compreender o significado de palavras dentro de um contexto e podem ser explorados em questões que exigem o entendimento da relação entre diferentes termos no texto. O conhecimento semântico é especialmente útil na interpretação de textos mais complexos, nos quais o autor utiliza palavras e expressões com sentidos figurados ou múltiplos. A coerência e a coesão textual são conceitos fundamentais para a compreensão e produção de textos. Coerência refere-se à lógica interna do texto, enquanto coesão diz respeito à conexão entre frases e parágrafos, por meio de elementos de ligação como conjunções, pronomes e advérbios. Muitos concursos avaliam essas habilidades tanto nas questões de interpretação quanto na redação. A prática de leitura e escrita, com atenção aos mecanismos de coesão e coerência, é essencial para desenvolver a habilidade de produzir textos claros e bem estruturados. Além disso, é importante conhecer as variações linguísticas do português.
Embora o padrão formal da língua seja o foco principal das provas de concursos, muitos examinadores cobram do candidato uma compreensão das diferentes formas de variação linguística, como a variação regional, social e histórica. Esse conhecimento permite ao candidato entender as diferenças de fala e escrita que existem no Brasil e valorizar a diversidade linguística sem preconceitos. A prática com provas anteriores é uma estratégia indispensável para quem deseja se familiarizar com o estilo das questões e o nível de dificuldade da prova. Resolver questões de concursos passados permite ao candidato identificar os temas mais recorrentes, além de ajudá-lo a gerir melhor o tempo durante a prova. Essa prática regular também serve para consolidar o conhecimento adquirido e corrigir possíveis lacunas na preparação. Em termos de gestão do tempo, durante a realização da prova, é importante que o candidato saiba dividir seu tempo entre as diferentes sessões, de modo a evitar que ele se estenda demais em uma parte e acabe prejudicando o desempenho em outras. Para isso, recomenda-se estabelecer um tempo limite para cada questão, sem, contudo, comprometer a atenção aos detalhes. A pressa pode levar a erros que poderiam ser evitados com uma leitura mais atenta. Outro ponto a ser considerado é o preparo psicológico. As provas de português, como todas as etapas de um concurso público, exigem concentração, paciência e controle emocional. É comum que candidatos se sintam pressionados diante da quantidade de conteúdos e da necessidade de bom desempenho. Nesse sentido, técnicas de relaxamento e de gestão do estresse, como a prática de meditação ou exercícios respiratórios, podem ser úteis para manter a calma e o foco durante a prova. A leitura constante é uma das ferramentas mais eficazes para melhorar o desempenho nas provas de português. A leitura de livros, artigos, reportagens e ensaios sobre temas variados não apenas aumenta o repertório cultural do candidato, mas também amplia seu vocabulário e melhora a capacidade de interpretação de textos complexos. A leitura crítica e atenta de diferentes gêneros textuais é, portanto, uma prática fundamental para quem almeja se destacar nas provas de português. Por fim, a constância no estudo é o fator que mais contribui para o sucesso. A preparação para as provas de português em concursos públicos exige dedicação contínua e organizada. O candidato deve estabelecer um cronograma de estudos, distribuindo o tempo de forma equilibrada entre os diferentes conteúdos cobrados. A revisão periódica dos tópicos já estudados também é crucial para fixar o conhecimento e garantir que ele esteja bem consolidado na hora da prova. Em síntese, as provas de português nos concursos públicos demandam um preparo abrangente, que envolve o domínio da gramática, a habilidade de interpretação textual, a capacidade de escrita e o conhecimento das variações da língua. Com estudo regular, prática e atenção aos detalhes, é possível enfrentar esses desafios com maior segurança e alcançar os resultados desejados. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!